Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos à Escola de Pensamento. Aqui falamos sobre diversas doutrinas e filosofias que são de interesse a todos vocês, espiritualistas, buscadores. Hoje vou falar sobre o Bhagavad Gita, que é o texto sagrado do hinduísmo. Portanto, meu nome é Alexei Bueno, pegue seu café e fique comigo. Continuaremos após a vinheta. Bem, ao refletir sobre este vídeo, pensei em fazer algo para o iniciante, ou seja, para a pessoa que tem curiosidade com relação ao pensamento oriental. Eu mesmo não sou um especialista, mas sempre gostei da filosofia hindu, de yoga, pude ler alguma coisa aqui, outra coisa aqui, ali. É claro que realizei uma pesquisa para falar mais especificamente sobre este interessante tema. Indico, por exemplo, este livro aqui, né? Bhagavad Gita, a mensagem do mestre. Como subtítulo, o clássico poema épico hindu que traz respostas para as questões fundamentais da vida. É da editora Pensamento, autor Francisco Valdomiro Lorenz. E é isso. É claro que não irei abordar o contexto mitológico do Bhagavad Gita, né, que trata-se de um poema que basicamente conta a história de um conflito familiar relacionado a exércitos e posses do poder, né? Posses de poder. Mas assim, toda a história nesta primeira camada da leitura desse clássico refere-se basicamente a conflitos de amigos e parentes, né? Nós temos lá Arjuna, que é o personagem principal, e como em qualquer escritura sagrada, a exemplo da Bíblia também, dos Vedas ou do Alcorão, temos assim um sentido histórico, literal, mítico e várias camadas ou sentidos mais elaborados, mais aprofundados. Poderíamos dizer que nessa leitura existe um sentido espiritual ou esotérico na história, né? E é justamente esse sentido mais elaborado que eu tentarei conversar aqui com vocês. Então nós temos nessa direção essa luta narrada no Bhagavad Gita, que na realidade simboliza a luta que travamos no interior de cada um de nós. Retrata a luta entre o bem e o mal, entre o egoísmo e nossa essência espiritual, a nossa consciência, e assim por diante. O Bhagavad Gita ele é uma palavra do antigo idioma sânscrito, que significa literalmente canção do Senhor. Trata-se, é claro, de um texto sagrado do hinduísmo, e assim como a Bíblia é considerado um livro sagrado para a religião do Oriente, né? Mas assim, ele é parte de um texto muito maior chamado Mahabharata, né, que foi escrito há mais de 2000 anos. Gita, né, é portanto um episódio dentro do Mahabharata, né? Mas é estudada, portanto, separadamente por conta do seu conteúdo filosófico. Apenas para nos situarmos, o Mahabharata ele contém mais de 2000 versos, né? E só para ter uma ideia, isso equivale a mais de 2 Bíblias. Nossa! Então, é como se fosse uma biblioteca em um único texto, contendo informações filosóficas, mitológicas, tratados políticos, morais, etc, etc. O autor de
né, do Mahabharata e, consequentemente, do Bhagavad Gita, seria Vyasa Dvaipayana. Mas é claro que este monumental material não poderia ser escrito por uma única pessoa, mas sim por uma linhagem de sábios, né, no Oriente, que eles não necessitavam de créditos. Então colocaram o Vyasa como autor. Bom, voltando aqui ao Gita, inclusive vou abreviar Bhagavad Gita só para Gita, poderíamos dizer que ele é escrito numa espécie de diálogo filosófico e espiritual entre o príncipe Arjuna e o deus Krishna, né? O deus atua ali como seu cocheiro, né? Então Krishna representa o eu superior, nosso mestre, e Arjuna seria o ser humano em estado evolutivo, tal como um discípulo. Então cada leitor, isso é muito interessante, cada leitor vai compreender esse diálogo, aquilo que estiver ao alcance de sua capacidade, né, cognitiva, de aprender esses conceitos espirituais ou metafísicos envolvidos. Então Arjuna, ele é um dos heróis e principal personagem. Ele é conhecido por ser um arqueiro, um guerreiro virtuoso e discípulo direto do deus Krishna. Krishna é o deus nessa representação. E assim como é muito comum em mitologia, né, o pai do Arjuna, ele era divino, era o deus Indra, senhor do trovão, da guerra. Uma informação interessante é que o Krishna, ele é muito cultivado no Ocidente através daquele movimento, né, Hare Krishna. Mas voltando então, temos lá então no Bhagavad Gita o diálogo entre Krishna e Arjuna, que ocorre lá num campo de batalha, conforme eu já comentei, né? Mas provavelmente, é claro, que é uma história mítica ou simbólica, né? Não há provas arqueológicas que confirmem a existência realmente de uma guerra lá em Kurukshetra. Não sei como se pronuncia, mas esse é um local que realmente existe na Índia, né? E particularmente penso que tanto faz se essa batalha realmente ocorreu ou não, porque o que realmente importa é o ensinamento filosófico que nos engrandece em pensamentos, né? Pensamentos profundamente espiritualistas, inclusive transcendentes. Portanto, mesmo que não tenha ocorrido literalmente, né, assim como muita coisa na Bíblia também não ocorreu literalmente, a Gita, ela trata assim de conflitos humanos, que são coisas universais, são dilemas morais relacionados ao dever, ao ego, ao sofrimento, né? Esses são temas que tornam assim o texto lá atemporal, mesmo daqui a mais 2000 anos estaremos lidando com essas questões, que são questões humanas. E, portanto, estes são assuntos filosoficamente e espiritualmente relevantes aos dias atuais. Gita envolve reflexões como dever versus desejo, alma versus ego, sabedoria versus ilusão. Então, colocando sob uma perspectiva talvez mais psicológica, Arjuna poderia representar o nosso eu consciente, a nossa consciência, né, diante das escolhas morais, já que Krishna, ele seria assim a voz do nosso ser superior, ou seja, de nossa consciência divina, interna, né? Então,
Agora, eu penso que é interessante falarmos também sobre alguns conceitos lá do Gita, né? Então, eu vou começar falando sobre Dharma, né? Que em sânscrito Dharma significa dever. E no sentido filosófico, Dharma representa, então, vamos dizer assim, o nosso caminho de vida. Cada pessoa tem o seu Dharma, né? Ninguém aqui está encarnado nesse planeta a passeio, para tirar férias, né? Cada um tem uma missãozinha, tem algo que deve cumprir, né? Inclusive, lá na Projeciologia de Valdo Vieira fala-se muito em missão de vida, né? Proex, essa coisa toda. Então, realmente, isso é algo que não necessariamente que seja algo glorioso ou grandioso, mas é algo que nós estamos aqui para fazer, né? O nosso Dharma, e está alinhado com os aprendizados, né, que temos que cumprir ou vivenciar aqui nesse plano físico, nesse planeta Terra. E lá na narrativa, Arjuna quer fugir lá da luta, né, daquele vucu-vucu todo, como dizemos aqui no interior, mas Krishna lembra que fugir do dever é negar sua natureza, é negar seu Dharma, né? Então, assim, colocando aqui um exemplo mais contemporâneo, imagine uma médica recém-formada, cansada e emocionalmente abalada, né? Chamada ali durante uma epidemia de Covid na sua cidade. Então, é claro, é natural que ela vai ter medo, ela vai sentir, poxa, não estou pronta, né? Ela vai pensar em se recusar a essa convocação, ela vai, é claro, pensar em se proteger, a proteger a sua própria família. E nesse caso, né, alguém mais experiente, como Krishna fez lá com a Arjuna, né, poderia dizer para ela assim: poxa, você estudou anos para isso, né? Esse é o seu papel, cuidar das pessoas nessa epidemia, nessa doença. Fugir agora é trair sua própria natureza de cuidadora, né, de quem escolheu aliviar o sofrimento do mundo, né? Então, esse é o seu dever, que só você pode cumprir. Então, esse é o seu Dharma, né? Apenas colocando aqui uma situação hipotética, mas muito possível e realmente factível aqui no nosso dia a dia, né? Relacionado com o Dharma, né? Então, um outro conceito também é sobre karma, né? Karma Yoga. Poderíamos fazer uma tradução simples de Karma Yoga para ação sem apego. Krishna ensina a agir também, a agir sem esperar resultado, né? Como uma maneira de libertar-se do ego que se apega a ganhar ou a perder, aquela coisa toda. Então esse desapego nos traz paz, né? E trazendo mais uma vez para uma situação mais contemporânea, inclusive bem relacionada à minha realidade profissional, vamos imaginar agora uma professora, né? Uma professora que dedica tempo, energia, esforço para ensinar com qualidade, mesmo em situações difíceis que a gente sabe que existem, situações de turmas assim com grande falta de recursos, alunos profundamente desmotivados. Então, essa professora ela começa a se frustrar por não ver resultados imediatos, né? As notas baixas, pouco reconhecimento, salário baixo. Então, podemos mais uma vez aprender com o princípio filosófico lá do Gita, né? Podemos imaginar, inclusive, Krishna falando assim para essa professora: faça o que é certo com dedicação, mas não se apegue ao reconhecimento, ao resultado. Ensine por amor, né? Ensine por amor ao conhecimento,
e ao impacto que você pode causar a longo prazo, né? Então é uma coisa que a gente tira muita coisa mesmo sendo uma filosofia oriental, a gente extrai muita coisa para o nosso dia a dia, para a nossa atualidade, né? Então, outro conceito também bem interessante é a questão do Atman, do Brahman, né? Atman em sânscrito é alma, e na espiritualidade hindu é imortal, né? E parte do todo, ou seja, parte de Brahman, né? Então, colocando este princípio em linguagem mais filosófica, poderíamos dizer que o verdadeiro eu, ou seja, nosso espírito, nossa consciência, que não é o corpo, nem mesmo a mente, né, mas uma consciência eterna, universal, da qual, de certa forma, todos nós compartilhamos de algo que eles chamam de Brahman. Então, uma mensagem muito bonita que significa essa questão dessa nossa imortalidade relacionada com Atman, com nossa essência espiritual, está numa passagem onde Krishna consola Arjuna, né, que está lá na batalha, em uma certa crise existencial ali, diante da perspectiva de lutar e matar seus próprios parentes e amigos, né, nessa confusão toda ali da história. Então, para tirar Arjuna desse conflito, nessa paralisia emocional que ele estava lá, Krishna revela uma das verdades centrais da filosofia védica, que é algo profundamente espiritual, é uma filosofia espiritualista, né, da questão da alma, que é o Atman, ser imortal. Então, ele diz, abre aspas, assim como a alma encarna sucessivamente na infância, juventude e velhice neste corpo, ela passa para outro corpo após a morte. O sábio não se perturba com isso, né? Então é aquela questão. Não somos o corpo, somos a alma. A alma encarna em vários corpos, né? E a nossa essência permanece, né? Então, inclusive, tem uma outra passagem muito interessante que diz: nunca houve um tempo em que eu, você ou estes reis não existíssemos, e nunca deixaremos de existir. Então imagina assim, Krishna mostrando para Arjuna aquele pessoal todo ali e falando: a morte aqui não significa nada, porque essas pessoas continuarão a existir, sempre existiram e sempre vão existir. Então a gente pensa normalmente na eternidade sempre como algo após a morte, algo para o futuro, né? Mas existe também a eternidade para o passado. Então ele mostra aquela questão ilusória, né, da morte para Arjuna. Isso daqui é uma ilusão, a morte é uma ilusão, nós somos essencialmente eternos, a nossa essência não morre nunca, né? Então isso é muito recorrente no texto de uma maneira muito bonita, muito profunda, como numa outra passagem que diz assim: aquilo que pervade por todo o corpo é indestrutível, ninguém pode destruir a alma imortal, né? A alma não nasce nem morre, tendo existido, ela sempre existirá. Ela é não nascida, é eterna, imutável e primordial. Ou seja, quem nasce, mais uma vez, é o corpo, a alma não nasce. A alma já existia antes do corpo, ela só entrou no corpo pequenininho, vai passar por um período, e depois, quando esse corpo não serve mais, em função da morte, seja por doença, seja numa guerra, seja num conflito, essa alma vai sair do corpo e vai continuar a sua caminhada, né? Então, Krishna está sempre explicando, e essa é a essência espiritual, transcendental, metafísica, ele está sempre explicando que o corpo é transitório, mas a alma
que é o Atman, é eterna. Ela não tem nascimento, portanto não tem morte. Aquilo que não nasceu não vai morrer. O que nasce e morre é o corpo, é a parte física, material. O corpo nasce, cresce, morre, mas nós, como consciências ou espírito, apenas passamos por um tempo, nesse processo de encarnação, numa existência terrestre, não só uma existência, mas diversas existências, cada uma com um certo motivo de estar ali, um certo dharma. Morrer, portanto, não é diferente comparativamente de trocarmos uma roupa, já que o corpo, como uma roupagem, é perecível, mas a troca de uma roupa não nos influencia em nada, assim como a troca de corpos também não influencia a alma, que é a nossa essência. Bem, pessoal, acredito que atingimos aqui o objetivo de expor de uma maneira iniciante essa curiosa e belíssima escola de pensamento oriental, no formato de um clássico poema épico hindu chamado Bhagavad Gita, que tem por objetivo então passar uma mensagem de transcendência e espiritualidade, que nos traz respostas para questões fundamentais da nossa vida, mas que você não deve acreditar apenas porque está lá escrito. Você tem que buscar vivenciar refletir sobre isso, raciocinar e ver se essa mensagem realmente cabe nos seus princípios metafísicos, na sua busca, ter também sua própria busca, sua própria experiência. E com isso, desejo a todos vocês, queridos internautas, amigos, muitas reflexões e paz profunda.